Antes de mais, boa noite a todos. Obrigada, Exalderma, pelo convite. Cumprimentar os meus ilustres colegas, cumprimentar a todos os que nos ouvem e passava antes à declaração de conflito de interesses, correndo o risco de ser repetitiva, mas não posso deixar de o fazer. Obviamente que esta sessão tem então o apoio da Exalderma, mas o conteúdo e opiniões por mim expressadas são da minha inteira responsabilidade. Após a excelente apresentação da Helena sobre o enquadramento das radiodermites, passo então a apresentar os casos clínicos que tenho para vos apresentar. O primeiro caso clínico refere-se então a uma utente do sexo feminino, de 61 anos, sem alergias conhecidas, com diagnóstico de carcinoma da mucosa jugal e trígono retromolar esquerdo, com antecedentes pessoais de litíase renal e síndrome depressivo, ex-fumadora, deixou de fumar há 24 anos e com medicação habitual dirigida para o síndrome depressivo e também fazia analgesia em SOS e já vão perceber o porquê no diapositivo seguinte. Como tratamento, esta doente foi submetida então a exérese da lesão e esvaziamento ganglionar cervical esquerdo e proposta depois para quimioterapia e radioterapia concomitante. Quimioterapia com cisplatino e radioterapia previstas 33 frações, das quais só realizou 32 por degradação progressiva do estado geral, portanto esta doente deu por terminado o seu tratamento no dia anterior à data prevista, exatamente por esta situação. Perfez então um total de 64 grays ao leito tumoral primário e às cadeias ganglionares esquerdas e 60 grays nas cadeias ganglionares esquerdas e 54 grays aos níveis 1A esquerdo e 1A a 4 à direita. Como a Helena apresentou e bem, a toxicidade radioinduzida é cumulativa e isto é válido principalmente também para a radiodermite. Como a Helena falou, a radiodermite surge mais a partir dos 14, é mais visível a partir das 14 frações, pelo que eu decidi apresentar então a monitorização dos meus casos clínicos desta forma. A doente inicia então o tratamento e eu tenho a referir que esta doente apresentava então uma cervicalgia esquerda, motivo pelo qual fazia o paracetamol e o ibuprofeno em SOS. Quando iniciou o tratamento apresentava também um trismus moderado, a abertura máxima da cavidade oral era de 1,5 cm. A alimentação desta doente, a consistência da alimentação era sólida e o estado funcional desta doente, segundo o índice de Karnofsky, correspondia a 90, portanto, mínimos sinais e sintomas, capaz de realizar as suas atividades com esforço. Às 14 frações, portanto, quando já é esperada alguma toxicidade do tratamento, esta doente apresentava então uma radiodermite grau 1, uma mucosite grau 1 e grau 2 na língua e na cavidade oral, uma dor marcada na língua e na região mandibular esquerda que condicionou já um ajuste medicamentoso, nomeadamente um fentanil transdérmico e também um fentanil sublingual em SOS. Já houve aqui uma necessidade de ajustar a consistência da alimentação para uma dieta cremosa. O índice Karnofsky manteve-se igual, embora a doente já referisse astenia. E às 26 frações de tratamento, esta doente apresentava então uma radiodermite grau 2, portanto já com descamação úmida, e houve então a necessidade de implementar cuidados de penso antes e após o tratamento. Antes porquê? Porque quando os doentes fazem tratamento de radioterapia à região da cabeça e do pescoço, como muitos de vós saberão, é aplicada uma máscara de imobilização que é fixada à marquesa de tratamento, é um material rígido e que é bastante doloroso quando os doentes apresentam uma descamação úmida, colocar esta máscara sob a pele do doente que está com perda de integridade cutânea. E, portanto, esta doente vinha efetuar penso antes do tratamento e era aplicado um apósito siliconado. Após o tratamento voltava novamente e era feito os cuidados à radiodermite de acordo com o protocolo de serviço, nesta fase com um enzima alginogel e um apósito siliconado, mas já após o tratamento.
No penúltimo dia de tratamento, então, esta doente foi reavaliada pelo médico radio-oncologista e, dado o seu estado geral debilitado e a degradação progressiva do seu estado geral, houve a necessidade, então, de dar por terminado este tratamento. A doente apresentava, então, uma radiodermite grau 3, mucosite grau 2 e áreas de mucosite grau 3. Houve, inclusive, nos dias anteriores, necessidade de pedido e articulação com a consulta da dor, mas ainda assim a dor não estava controlada a nível da cavidade oral. Apesar de toda a medicação e todo o ajuste que foi feito, a dor ainda não estava controlada nesta fase. E a consistência da alimentação era cremosa e líquida, e a doente termina então o tratamento com um índice de Karnofsky correspondente a 80, portanto sinais e sintomas maiores, e que realiza as suas atividades com esforço. Esta é a imagem então que eu tenho para vos mostrar relativamente a esta doente. 2 dias após o término do tratamento, a doente apresenta então uma radiodermite grau 3, com uma descamação úmida na hemiface esquerda, com descamação úmida extensa, com tecido fibrina, com exudado purulento em pequena quantidade na região cervical. Nesta fase o tratamento já estava a ser feito com polihexanida em gel e após siliconado, e na pele íntegra circundante estava a ser aplicada a trolamina. Se repararem, já é possível verificar algumas ilhotas de tecido epitelial em algumas zonas no centro da descamação úmida, portanto já nos indica que haveria aqui alguma epitelização a surgir, mas a verdade é que a doente tinha um estado de geral debilitado e estava numa fase bastante debilitada. Chamo agora a vossa atenção para as as 3 imagens da esquerda, que correspondem a 14 dias após o término do tratamento, que é a fase em que a doente inicia então a aplicação do creme de fatores de crescimento nos bordos da descamação úmida e na restante área irradiada, na pele íntegra, obviamente, mas em toda a área irradiada. Foi aplicada então em toda a área circundante à descamação úmida, e nas imagens da direita podem ver o resultado uma semana após a aplicação do creme de fatores de crescimento, e é possível verificar então que na hemiface já temos uma descamação, a descamação úmida está cicatrizada. Na região da submandibular esquerda temos diminuição do diâmetro da descamação úmida e já com tecido epitelial circundante à descamação úmida. Resumindo, na imagem da esquerda, 2 dias após o término do tratamento, temos uma descamação úmida extensa. 14 dias após o término do tratamento, a doente inicia então a aplicação do creme de fatores de crescimento. E 44 dias após o término do tratamento, ou seja, 28 dias após a aplicação do creme de fatores de crescimento, nós temos um bom resultado estético, com diminuição do eritema, da pigmentação e elasticidade da pele. De referir também que foi fundamental não só a boa adesão, mas também a literacia da doente e da filha, que era a principal cuidadora desta doente, e que foram fundamentais de facto para o sucesso terapêutico desta doente. Passava então ao segundo caso clínico, um senhor de 68 anos, com alergia conhecida ao ácido acetilsalicílico, com diagnóstico de carcinoma da epidermoide pavimento da boca, com antecedentes pessoais de hipertensão, hipertrigliceridemia, não medicado, tuberculose pulmonar em 86, história de asma na infância e rinite alérgica, provável DPOC, hérnia do hiato esofágico, uma gastrite crónica, história de paludismo aos 28 anos e uma cirurgia ao ouvido direito em 2016 por perfuração do tímpano, que condicionou uma hipoacusia esquerda, que resultou numa hipoacusia esquerda com uso de prótese, e que acabou por condicionar de facto depois a decisão sobre a quimioterapia, como vão ver de seguida. Este doente era ex-fumador, suspendeu a quando do diagnóstico, também com hábitos alcoólicos no passado, e com medicação habitual a amlodipina, o captopril, o bisoprolol, o alprazolam e o oxazepam. Relativamente ao tratamento, este doente foi submetido a pelviglossectomia e mandibulectomia marginal, com esvaziamento ganglionar cervical nível 1 a 4 à direita e nível 1 a 3 à esquerda.
Um mês após foi submetido a nova cirurgia, desta vez a desbridamento cirúrgico e correção da deiscência da cavidade oral, e proposto então para quimio e radioterapia concomitante, sendo que a quimioterapia com carboplatino semanal, em vez de cisplatino, exatamente pela questão da hipoacúsia que o doente apresentava. A radioterapia, previstos 33 frações, numa dose total de 66 grays, aos níveis 1A a 4 bilaterais e 60 grays, desculpem, ao leito cirúrgico primário. Mais uma vez, relativamente à monitorização do doente, da mesma forma, portanto, quando o doente inicia o tratamento já apresentava cialorreia, uma disfagia grau 4, com alimentação exclusiva por PEG, fibrose cervical e o estado funcional do doente, segundo o índice de Karnofsky, correspondia a 80, portanto, sinais e sintomas maiores, realiza as suas atividades com esforço e tinha também um aspecto emagrecido. Aos 18 tratamentos, este doente apresentava então já uma mucosite grau 2 e também algumas áreas de mucosite grau 3 e uma radiodermite grau 1, também com hiperpigmentação cervical e pele seca. Com 22 tratamentos, apresenta então radiodermite grau 2 com descamação úmida cervical direita com cerca de 2 por 2 centímetros e inicia então cuidados de penso, sendo que o plano de cuidados era com enzima alginogel e apósito siliconado na descamação úmida, mantendo o gel coloide hidroativo na restante área como até então. No último dia de tratamento, o doente apresenta então uma radiodermite grau 3, mucosite grau 3 e apresenta então uma descamação úmida cervical bilateral com tecido fibrino espesso. Este doente não tinha, sem odinofagia, portanto, e acaba também o tratamento com o mesmo índice de Karnofsky com que iniciou o tratamento. Apesar de 11 dias depois do tratamento, se recordam da apresentação da Helena, portanto, é esperado que após o término do tratamento ainda possa haver um agravamento da radiodermite. A verdade é que este doente até houve uma evolução favorável, ele acabou o tratamento com uma radiodermite grau 3 e 11 dias depois apresenta uma radiodermite grau 2, mas a verdade é que nos últimos 3, 4 dias anteriores a esta data não houve uma evolução. Esta radiodermite estava algo estagnada e então houve a necessidade de se mudar o plano de tratamento exatamente para tentarmos que houvesse aqui um avanço cicatricial. Desta forma iniciou-se então a aplicação do GFC nos bordos da descamação úmida e manteve-se então a enzima alginogel no leito da descamação úmida e aplicou-se uma espuma fina a proteger a descamação úmida bilateralmente. 4 dias após a aplicação do GFC já é possível verificar então áreas completamente epitelizadas. Na imagem do canto inferior direito podemos ver que temos áreas completamente epitelizadas já temos também a aproximação dos bordos desta descamação úmida e temos também na imagem superior temos uma franca redução da descamação úmida e várias ilhotas de tecido epitelial também que surgiram. 9 dias após a aplicação do creme de fatores de crescimento, mantemos o plano de tratamento, mantemos a evolução favorável, na região cervical direita praticamente cicatrizada, na região cervical esquerda mantemos a evolução favorável, sem tecido fibrina, aparecimento de ilhotas de tecido epitelial, com franca redução desta descamação úmida e 12 dias após a aplicação do GFC, este doente pedia-nos que, porque este senhor antes do processo de doença vivia fora de Portugal e pedia-nos que queria voltar novamente ao país onde residia anteriormente e, portanto, acabou por ter alta, com a indicação de continuar a aplicar o GFC nos bordos desta descamação úmida que ainda tinha e que ainda apresentava, como conseguem ver na imagem do canto superior direito, e acabou mesmo por ter alta 12 dias após a aplicação do GFC com este ensino e com esta indicação. E então qual é a mensagem que eu tenho para vos transmitir como mensagem final? Portanto, o creme de fatores de crescimento parece ter um efeito anti-inflamatório da pele na área irradiada e da análise dos casos em que já foi utilizado, constatou-se que é responsável por acelerar o processo de cicatrização através da diminuição
e regressão da descamação úmida com aparecimento de ilhotas de tecido epitelial. E também no pós-término de radioterapia temos um bom feedback por parte de alguns doentes que efetuaram radioterapia, quer à parede torácica, quer à região de cabeça e pescoço, não só pelo aumento do conforto, mas também que referem uma maior facilidade de mobilização, quer do membro superior ou da região cervical, conforme a área de tratamento, pela melhoria da elasticidade da pele após a aplicação do creme de fatores de crescimento. E porque eu não trabalho sozinha, eu gostava de agradecer a todos os elementos da minha equipa, porque este é um trabalho conjunto e este é o resultado do trabalho de todas nós. Muito obrigada a todos e espero que tenha sido do agrado de todos. Passo-te a palavra, Paulo.